Fala, galera. Mais uma vez a milícia bolsonariana ataca sem piedade. Dessa vez a carreata mórbida, da morte se repete em várias cidades do país. Juntos estavam protestando contra o lockdown comerciantes de quinquilharias, bodegueiros e cambistas de todas as sortes. A justificativa era de que o lockdown não tinha eficácia científica comprovada e que por isso existem dúvidas do emprego desse recurso para combater a circulação do vírus e diminuir o estrago do genocídio em massa, né? Então nós tivemos aí várias falácias que são seguidas a partir do gabinete do ódio. São fake news que são disseminadas como se a ciência estivesse equivocada e o negacionismo, o obscurantismo estivesse correto. Na realidade, trata-se de uma série de engodos. O que está por trás disso é a famosa política morra o empregado, viva o patrão. A alegação de que não existe comprovação científica, da eficiência do lockdown também não tem nenhuma espécie de comprovação. É só falácia, é só dizer e propagar a ideia de que não funciona, né? A outra falácia é que existe uma ditadura por trás dessas medidas e que o cidadão de bem é uma pessoa que deve ter os seus direitos garantidos, esses direitos, o de ir e vir e de ter vontade sobre como a estratégia de combate à pandemia deve ser feita, né? É também uma outra mentira deslavada. Quando o patrão diz que é necessário que o lockdown seja evitado, ele está empregando a sua própria ditadura, pois ele impede que o trabalhador, que o seu empregado, tenha o direito de decidir, de fazer a opção de obedecer ao lockdown. Então, na realidade, é um beco sem saída para o trabalhador. Então, isso é mais uma falácia. E o bom é que esses comerciantes de quinquilharias, eles alegam que a economia não pode parar e que o lockdown não vai trazer efeito nenhum. Ora, o que não traz efeito nenhum é a forma como o combate à pandemia está sendo feito. São 280 mil mortos, um recorde a cada dia, né? E números que se agravam pelas ausências, da presença do Estado em vários setores, falta oxigênio, não tem nenhuma espécie de planejamento de vacinação, não tem nenhuma esperança de que essa vacinação ocorra em tempo hábil para que a gente tenha um controle de pelo menos até o final do ano, E enquanto isso, esses empresários, que entre aspas, que se dizem empresários, estão pleiteando o direito de matar os seus empregados. Essa é a desorganização do nosso país. Esse assassinato em massa que está ocorrendo a céu aberto, sem que nenhuma instituição séria tome qualquer providência para inibir isso. Em alguns estados, a polícia foi lá e acabou com essa carreata mórbida, essa carreata do genocídio, que vive de falácias, que se alimenta dos fake news, do think tank do gabinete do ódio, e quer passar o seu engodo para a sociedade. O que nós temos de fato ou é uma reputação nada digna, quando não se leva em consideração a vida do seu empregado, ou então quando você tem uma postura de participar do discurso bolsonarista, da necropolítica,
e ajudar ao Bolsonaro ter uma posição mais favorável na eleição de 2022. Ou você é um militante político, ou você é um meliante da economia. Né? O que nós temos é o próximo sendo criteriosamente exterminado. Então nós temos aí uma situação em que ela é permeada de engodos. Não temos o que salvar na economia. Nós estamos perdendo espaço, estamos perdendo protagonismo, estamos transformados no pária da humanidade. Então Paulo Guedes não consegue ter nenhum controle sobre a economia. Nós temos aí os combustíveis disparando, né, de forma assustadora. Nós temos uma inflação que voltou, nós temos um dólar que não tem controle, que só beneficia quem trabalha com exportação em larga escala, ou seja, quem de fato é empresário, né? Porque enquanto nessa carreata nós temos bodegueiros, né? Os grandes empresários estão sendo beneficiados sem precisar fazer esse teatro da morbidez, esse teatro do assassinato em massa. Né? Então o que nós temos é uma economia afundada, o que nós temos é uma falta total de interesse em combater a pandemia, né? E uma intenção clara de promover essa mortandade. O despresidente ele vem o tempo inteiro fazendo propaganda contra a vacina, o tempo inteiro ele fazendo uma estratégia de inibir qualquer tentativa de combater a pandemia, e por cima ainda estimulou, né? Ele está sendo denunciado na ONU e sendo acusado, né, por vários setores da sociedade de genocídio, tendo aí o seu ministro Pazuello, né, que é o Sancho Panza, né, que esse cara é a comédia da comédia dos militares. Né? As Forças Armadas não poderiam fornecer um fantoche mais imbecil do que o Pazuello. Eles chegaram ao limite. Ali é o máximo que as Forças Armadas podem colaborar nesse horror, nessa cena de bizarrices. Então nós temos aí um ministro da Saúde acusado, acuado, né, por inúmeras denúncias. Nós temos o colapso do sistema único, nós temos o vexame da vacina, a falta de oxigênio em várias cidades, né, que é uma tragédia anunciada, e temos aí a iminência de uma CPI. Então o que se pensa é evitar a CPI e tentar fazer esse lobby que o presidente está fazendo, né? No caso, ele está colocando a sua milícia ideológica na rua, para depois ele dizer que não tem nada a ver com isso, que são os cidadãos de bem que estão querendo a quebra do lockdown, né? E que isso representa a vontade do povo. Por várias vezes ele já disse que isso é a vontade do povo, né? Que ele desgoverna pela vontade do povo, como se o povo brasileiro quisesse morrer, como se o povo brasileiro estivesse pronto para o genocídio, e uma analogia bem próxima das mortandades, né, históricas do mundo inteiro. Né? Como se a nossa sociedade estivesse sob o efeito de alguma droga, de alguma ilusão coletiva, e que aceitasse ir para o matadouro, tentando beneficiar de todas as formas a economia. Não é? A ideia que está por trás dessas manifestações contrárias é uma tentativa de manter Bolsonaro na corrida eleitoral com chances significativas. Para isso ele conta com uma economia mais sustentável, que ela hoje não tem sustentabilidade nenhuma, e uma das falácias econômicas é não fechar o comércio para que o capital possa circular e ele possa aparecer bem nas estatísticas econômicas como aquela pessoa que não deixou a economia morrer. Só que essa economia, mesmo antes da pandemia, ela já estava morta, já era um cadáver ambulante.
Então nós temos aí um colapso econômico antes do colapso da pandemia. Então não tem mais o que salvar. Então o que se segue são falácias. E eu me admiro de uma pessoa que vem utilizar as redes sociais com o engodo que é disseminado pelo gabinete do ódio. É um discurso que é matizado, ele se repete cotidianamente. O lockdown não tem eficácia, não vimos isso no mundo, não vai melhorar nada, precisamos salvar a economia, porque um país sem uma economia não vai ter nem sociedade, ou seja, é uma falácia atrás da outra. E enquanto isso nós temos um assassinato em série, um dos maiores genocídios. Nós temos, através de uma pesquisa encomendada pela Folha de São Paulo e que tem o serviço da Fiocruz, um levantamento que a Fiocruz fez, que é através do CIVEP-GRIPE, que é o Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe, e fez uma série de levantamentos que são chocantes. 72.264 pessoas morreram sem ter acesso à UTI. Estavam internadas, mas não tiveram acesso à UTI. Isso é 1/4 de 280 mil mortes. Ou seja, a cada 3 pessoas, um óbito. É mole? E vem um empresário de beira de linha, um empresário de favela, dizer que ele é a pessoa que mais entende de saúde no mundo, porque ele é portador de informações salvadoras, afirmar, duvidar de um lockdown, sendo que esse lockdown tem sido utilizado na história da sociedade, né? A história da civilização humana, em todos os casos de epidemia. E é isso que tem feito o controle. Óbvio que não temos apenas esse recurso do lockdown. Nós temos que ter medidas sanitárias para poder auxiliar, junto com o lockdown, o controle da pandemia. E é o que não tem sido feito. O lockdown não dará certo se o governo não fizer a sua parte. Principalmente com a anunciação da vacinação em massa. Em vez de ter essa anunciação, que foi nós tivemos, o Pazuello mais uma vez veio protelar a possibilidade de importação de vacinas para o Brasil. Então, mais uma cena de horror se repete com esses bodegueiros, esses comerciantes de quinquilharias, né, de pequenas serventias, alegando que o lockdown não tem eficácia científica comprovada. Não caia nessa falácia. O que está por trás disso é a política. Morra o empregado e viva o patrão. É o maior desrespeito ao próximo que se tem notícia. E nem adianta ficar alegando que o liberalismo é isso ou aquilo outro. Nada disso é verdade. O que nós temos único e verdadeiramente é o cenário de mortes extremamente agravado. Isso sim é o que é verdade.